Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DesconstruCast, o podcast feito para quebrar os tabus na medicina. Meu nome é Bernardo Prestes, sou um dos hosts daquele podcast, junto com a minha maravilhosa, musa perfeita, deusa inspiradora, Gabriele de Araújo, que é médica, neonatologista, empreendedora, minha noiva, mãe do Zen, fundadora do Pediatra de Consultório, minha co-host daquele podcast. Bonita a minha apresentação, né, amiga? Penso que você me conhece. Digna, Pena né, que amiga? você me conhece pessoalmente, né? Aquelas. E aí, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do DesconstruCast. Muito especial esse episódio. Muito especial, porque a gente tem o prazer de receber uma convidada que a gente estava há anos Literalmente. tentando conseguir bater a agenda e finalmente conseguimos. Tenho o prazer de receber Carol Silveira, que é médica no 2º ano de especialização em dermatologia na Santa Casa de Porto Alegre, monitora do Mentoria Residência e professora também do nosso curso de prova prática, o Prova na Prática. Prazer te receber aqui, Carol. Gente, prazer estar aqui com vocês Bem-vinda. finalmente, né? Depois de um Finalmente deu ano, certo. conseguimos combinar as agendas. Estou muito feliz pelo convite. Vocês dois são grandes inspirações para mim. E estar aqui hoje conversar um pouquinho com vocês, né? Vai ser demais. Vai Muito sim. bom. E eu acho que é muito legal a história da Carol, porque ela, durante o episódio, a gente vai acabar abordando vários assuntos que são pontos de dúvida ali de quem está se preparando para a prova de residência, dificuldade de conciliar a rotina com exercício, com todo o resto da sua vida. E também especificamente para quem pensa em fazer dermatologia e tem as dúvidas ali de especialização, residência, diferença, como é que eu faço tudo isso. A gente vai desmistificar isso nesse episódio. Mas antes, vamos começar do início, né? Vamos começar do porquê dermatologia, Carol. Olha, é uma história um pouco complexa, mas vamos dar uma resumida. Eu nunca pensei em fazer dermato, nunca cogitei, não tenho pessoas próximas a mim. Eu entrei na faculdade querendo fazer cirurgia e sempre tive interesse em fazer cirurgia oncológica. Então, entrei já com a oncologia muito forte para mim, tinha um significado bem grande. E toda a minha formação durante a faculdade foi em cirurgia oncológica. Então, eu fiz estágio 5 anos, estágio prático, em bloco cirúrgico. Participei da Liga de Oncologia, fui presidente. Fiquei 4 anos na liga também. E sempre nessa área. Assim, pra mim não tinha outra opção. Era cirurgia oncológica. Nossa, Até que no 4º pro 5º ano, eu comecei a cogitar fazer ginecologia. E depois cirurgia oncológica e ginecológica. Mais por questões práticas, assim. Que eu tive alguns inconvenientes com o pronto-socorro cirúrgico. Então, acabei pensando, talvez não seja a cirurgia geral algo pra mim. Fiquei com essa dúvida na cabeça. E aí, no 5º ano, na minha faculdade, a gente tem a possibilidade de fazer o internato fora. Então, eu fiz a minha formação em Pelotas, na Universidade Federal de Pelotas. E aí, no 5º ano, no meu internato, eu fui para o Hospital Conceição, em Porto Alegre. Que é um complexo hospitalar imenso, Enorme. Muito grande. A gente tem subespecialidades muito grandes, que em Pelotas eu não tinha tanto acesso, né? Uhum. E eu comecei a pensar em outras possibilidades, comecei a pensar em outras áreas cirúrgicas. E foi engraçado, porque eu tive contato com dermato de uma maneira que, às vezes, a gente nem pensa que é uma possibilidade, né? Eu fui paciente. Então, eu tive um quadro de acne e eu precisei consultar com um dermatologista. E eu vi, naquela consulta, eu vi um estilo de vida que eu gostaria de ter. Então, eu consultei com uma dermato que hoje é muito amiga minha. E ela sabe que teve um papel muito grande na minha escolha. Porque durante a faculdade eu não tive muito contato com dermato. Então, eu tive só no 8º semestre a cadeira de dermato, que a gente vai passando ali, que já tá meio cansado, já tá louco pra entrar no internato, não presta muita atenção. E já tava com a minha escolha certa de que seria cirurgia oncológica. E aí, quando eu tive essa consulta, eu disse, olha, tem aqui uma possibilidade de uma especialidade clínico-cirúrgica muito resolutiva, porque eu saí daquela consulta com a sensação de que eu já tava curada, eu nem tinha começado o tratamento ainda, eu já tava com a sensação de que ia dar certo. E eu saí da consulta e disse, é isso aqui que eu quero fazer. Eu quero resolver problemas. Então, qual é a forma, né? O que eu vou fazer para resolver os problemas numa especialidade que eu goste e, ao mesmo tempo, que eu aguente a formação? Porque a gente sabe que, para começar a trabalhar, a gente tem um longo caminho para percorrer, né? E o que me distanciava da dermato era a parte estética, que não era algo do meu interesse. Então, assim, eu pensava, eu vou fazer dermato e depois vou acabar tendo que fazer cosmetria, que é uma parte que eu não gosto tanto. Mas isso a gente vai aprendendo durante o processo, a gente vai aprendendo a gostar. E ali surgiu, né, esse pensamento da dermato, surgiu a sementinha da dermato. E o meu primeiro empecilho, assim, tirando a parte da estética, foi passar na prova de residência, né? E foi aí que, graças a Deus, o Além da Medicina entrou na minha vida. E até hoje, já acho que daria história para mais uns 3 podcasts, né? Isso que você falou de, a gente vai aprendendo a gostar. Tem uma professora minha da faculdade, de dermato, inclusive.
que ela fala uma frase que falava, na época que eu era aluna dela, né? Hoje em dia eu sou paciente. Mas ela falava pra gente na faculdade, assim, uma frase que me marcou muito e que eu uso muito no meu dia a dia. Que é, a gente gosta daquilo que a gente conhece. E a gente tende a não gostar daquilo que a gente não conhece. Por que ela falava isso? Porque dermato era uma das cadeiras mais difíceis da minha faculdade, de passar. Tinha muita prova prática. Toda semana a gente começava, antes de dar aula, ela fazia uma prova prática. Então, com imagem. Então, ela colocava a imagem, você tinha que dizer o que era e por quê, descrever Tranquilo, lesão. né? Bem fácil. Então, aquele assim, aquele pouco espectro de lesões que eu existe saí na da faculdade dermatologia. sabendo descrever lesões muito bem. Com todos tudo que tem que olhar. Enfim, coloração, bordo, tamanho, localização exata. E eu achava isso muito legal porque essa frase fez muito sentido. Porque quando eu comecei a ter aula de dermato, eu detestava. Nossa, que é muito chato, pelo Que é amor de Deus. difícil, né? Essa Dermato é muito decoreba difícil. é muito difícil. E aí, eu estudei tanta dermatologia por causa da cadeira, porque era muito difícil de passar. Ela reprovava a galera, Sim. era osso duro de Casca roer. grossa. E aí, eu estudei tanta dermato, eu prestava tanta atenção nas aulas, fazia todos os resumos interativos, com imagem, porque eu tinha que saber, né? Ela Sim. ia colocar a imagem. Que eu fui gostando, eu fui aprendendo a gostar. Mas é isso, não é que eu acho que a gente vai aprendendo a gostar porque a gente vai conhecendo. Exatamente. Às vezes a gente não conhece alguma coisa, e eu falo isso pros meus alunos toda semana. Ah, eu não gosto de fazer consultório. Você já fez? Ai, nossa, você tinha razão. Eu comecei a fazer e eu percebi que eu gosto muito de fazer Exato. puericultura. A gente tem que se dar a oportunidade de conhecer. A gente isso. tem tanta especialidade, subespecialidade na faculdade. E convenhamos, eu entrei na faculdade com 18 anos. Eu não sabia nem o que era dermatologia, não sabia nem o que era atender um paciente. E eu já entrei com aquilo na cabeça. Eu vou fazer cirurgia oncológica. Eu acompanhava cirurgião oncológico todos os dias. Eu ia para Rio Grande final de semana para fazer plantão cirúrgico. Então, assim, eu me doutrinei a querer cirurgia oncológica. Eu não me dei a oportunidade de fazer outras ligas. Eu não participei de outras monitorias, eu fiz tudo voltado para cirurgia oncológica. Inclusive, depois, quando eu fui montar o meu currículo, né, para dermato, eu fiquei constrangida, assim, gente, como é que eu vou apresentar um currículo de cirurgia oncológica para um dermatologista, né? E eu parei para pensar, e na verdade, eu tive muito contato com a dermato. Eu só não me permiti enxergar que aquilo fazia parte do meu dia a dia. A gente participava na Liga de Oncologia, a gente fazia, uma vez por ano, um projeto de atendimento de câncer de pele. Então, nada mais dermatológico, né, do que câncer de pele. E eu tinha aquela vivência, tinha vários trabalhos na área de cirurgia oncológica, voltados para oncologia cutânea. Então, na verdade, eu tive contato sim com a dermato, eu só não me permiti enxergar aquilo como uma oportunidade, né, uma possibilidade futura. E quando eu consegui enxergar isso, e eu gosto muito de contar essa minha história, porque foi como paciente, então eu enxerguei de uma outra visão, uma visão que eu acho que às vezes é até mais enriquecedora, né, do que a gente olhar de dentro da especialidade. Eu vi como paciente, como eu gostaria que os meus pacientes se sentissem. E eu acho que isso fez muito sentido para mim e também me fortaleceu mais na minha escolha. Porque eu não estava escolhendo baseado naquilo que eu gostava ou que eu não gostava. Eu estava escolhendo baseado na experiência que eu tive como paciente, sabendo que aquilo que eu faria diferença na vida das pessoas. Que era exatamente o que a gente busca, né? Quando a gente escolhe uma especialidade, a gente não pode pensar nos dias bons, a gente não pode pensar só nos dias ruins, a gente tem que pensar no impacto que a gente vai causar na vida das pessoas e também, obviamente, na rotina, né? No dia a dia que a gente quer ter. E eu acho que encaixou muito, assim. Eu vou falar uma frase um pouco polêmica que, olhando com a minha cabeça hoje, com a cabeça que vocês estão trazendo aqui também, eu diria que é um erro você bater o martelo da sua especialidade antes do internato, sabe? Porque eu também vivi um pouco disso. Eu comecei com cirurgia e acabei fazendo cirurgia de fato. Mas você vai fechando muita porta, entendeu? Porque você fala, é cirurgia. Ah, mas por que não otorrino? Ah, porque é cirurgia. Ah, mas por que não oftalmo? Por que não dermato? Por que não, sei lá, outras coisas que você não se dá nem a oportunidade de conhecer porque você falou, aquele é meu caminho, porque eu tenho uma influência, eu tenho um familiar. E aí você deixa de aproveitar as oportunidades que vão aparecendo ali. E a cabeça que você tomou a decisão de cirurgia lá com 18 anos é totalmente diferente da sua cabeça com que você vai prestar prova de residência com 24, 25, 30 que seja. Então, se você fecha essa porta, muitas vezes você deixa de tomar a decisão certa. E eu acho que às vezes até a possibilidade de não saber, né? De dizer, olha, realmente eu não sei, eu vou experimentar o que tem, né, de possibilidades, eu vou fazer o que tiver ao meu alcance. Na minha faculdade, a gente tinha a Liga de Oncologia como a liga mais forte. Então, eu acabei indo por esse caminho, me fortaleceu, eu tive essa oportunidade. Mas talvez, se eu tivesse feito a Liga de Dermatologia, por exemplo, que tinha, talvez eu tivesse despertado esse interesse antes.
Mas eu nunca me permiti. Durante 5 anos da faculdade, eu me vi fechada ali numa escolha. E por mais atividades que eu fizesse, eu gostava muito de fazer atividades extracurriculares, eu sempre me limitei a uma área. Então, a minha área de interesse era sempre cirurgia oncológica. No máximo ali, oncologia clínica, mas sempre dentro daquela pequena área, né, de atuação. E eu não me permiti viver essa experiência. Acho que quando eu me permiti, de uma outra forma, as coisas começaram a fazer mais sentido pra mim. E eu me permiti me conhecer também. Então, assim, quando eu fui pra Porto Alegre, eu disse assim, eu vou viver cada estágio como se eu fosse fazer isso, né? Então, no estágio de cirurgia, eu vivi como se eu quisesse fazer cirurgia. No estágio de gineco, vivi como se eu fosse fazer aquilo. E daí também a gente vai vendo o que a gente não quer fazer, né? Sim, Exatamente, que é também. extremamente importante. Muito importante mesmo. A gente vê o que a gente não quer fazer e a gente só vai descobrir conhecendo. E conta um pouco mais como é que foi a sua rotina de preparação para as provas. Foi bem complexa. Quando eu decidi que eu queria dermato, isso estava no 5º ano ainda. Como eu sou de turma de meio de ano, eu acredito que esse é o melhor dos mundos, né? A pessoa do meio de ano tem um tempinho a mais para pensar. Eu comecei a minha preparação 1 ano antes de eu me formar, né? Então, comecei ali, já estava no 11º período da faculdade. Não, estava no 10º período da faculdade. E eu comecei pelo método tradicional, né? Sentar a bunda na cadeira, ler todas as apostilas. E final do ano, eu prestei prova para treineira. Logo em 2020 veio a pandemia, né? Então, eu tive 3 meses 100% em casa. Eu não tive internato durante 3 meses. E eu só estudava, assim, eu estudava mais ou menos umas 12 horas por dia. Que isso. Mas o meu estudo era aquela coisa assim, colégio, né? Eu sentava, lia, via aula, lia a apostila, fazia um resumo. Daí eu fazia o resumo do resumo. Aí, como eu era um pouco detalhista, eu tinha 300 canetas, eu fazia colorido, daí cirurgia era azul, clínica era verde, não sei o que era rosa, eu tinha os cadernos. Até hoje tá tudo lá intacto, nunca mais abri. Super instagramável, né? Super instagramável. Se eu errava uma letra, rasgava, Começava do zero. tudo do zero. Ótimo. Eu demorava mais ou menos 20 horas para cada apostila. Então, entre ver a aula, ler e fazer os 3 resumos que eu fazia, demorava umas 20 horas. Vocês imaginem quanto tempo eu não dediquei para nada. Chegou no final, e aí, pra não dizer que eu não fazia questões, eu fazia ali umas 30, O 40. bloco do final da apostila. O bloco do final da apostila Clássico. ali. E nunca mais, né? Assim, tipo, prova na íntegra, devo ter feito uma o ano inteiro. Chegou no final do ano, eu me inscrevi como treineira, né, na prova do Higgs, que é tipo o Enari do Rio Grande do Sul. E eu fiz 52% da prova. Eu tinha vontade de cortar os meus pulsos. E eu pensei assim, os meus pais vão me matar, porque eu fiz eles pagarem o cursinho no 5º ano da faculdade. Agora eu tô ralada. E aí eu tive a sorte, acho que era novembro mais ou menos, de conhecer a mentoria, quando eu adoro falar isso, mas ainda era uma planilha de Excel. Era mesmo. E eu lembro direitinho a conversa que eu tive com a minha Dinda, inclusive obrigada, Dinda, foi responsável por eu estar aqui. Eu pedi de Natal pra ela, eu lembro direitinho, decidindo, olha só, eu tô estudando, tô fazendo cursinho, mas surgiu uma oportunidade de eu organizar melhor os meus estudos, porque eu acho que o que eu tô fazendo não tá dando certo, eu acho que pra dermato não vai rolar 52%. E ela disse assim, tu tem certeza que isso é confiável? Ela me disse exatamente assim. E eu falei, olha, eu tenho certeza, se não for, eu te devolvo o dinheiro. E ela, combinado, ok, passou lá no cartão, tudo certo, aluna da mentoria. A partir do primeiro dia da mentoria, eu já disse pra ela, olha, eu tenho certeza que eu nunca mais vou te devolver esse dinheiro, porque vai valer muito a pena. O meu 6º ano, o ano que eu me formei, foi um ano muito, muito, muito bom, muito engrandecedor. E eu cresci de uma maneira que eu achei que jamais ia ter oportunidade de me conhecer dessa forma. Foi o ano que eu mais tive a oportunidade de autoconhecimento, de uma reflexão muito grande. Eu fazia terapia, não só dentro da mentoria, né, que a gente tem esse espaço maravilhoso, mas eu fazia terapia totalmente voltada pra mim, assim. Então foi um ano egocêntrico total, onde eu me conheci, me permiti. Eu estudava, eu tinha uma rotina muito rígida, eu era uma pessoa extremamente disciplinada. Não sou tanto hoje em dia, mas com os meus estudos eu me priorizei de uma forma assim, que eu acho que talvez eu nunca mais tenha essa disciplina tão focada no meu desenvolvimento. Eu sabia que seria muito difícil passar para dermato e eu tinha ainda a impossibilidade de sair do Rio Grande do Sul. Eu acordei com a minha família, com o meu noivo, que eu ficaria em Porto Alegre, então eu só prestei prova para Porto Alegre. São 16 vagas em todo o Rio Grande do Sul. Então eu sabia que ia ser muito difícil. E eu me permiti viver a experiência de voltar um ano pra mim. Então eu me permiti me conhecer, eu me permiti fazer o que eu realmente gostava. Eu coloquei na minha cabeça quais eram as minhas prioridades.
E começar a trabalhar é engrandecedor, né? A gente começa a trabalhar na medicina, a gente fica ali 6 anos com aquela expectativa, vou me formar, vou me formar, vou me formar. Chega na formatura, a gente fica meio perdido. Veio a pandemia também, eu não sabia muito bem como ia ser o meu trabalho. Eu tinha muito medo, assim, de causar mal a algum paciente, de não saber o que fazer, de não ter estrutura, porque às vezes a gente não tinha também, né? Mas foi um ano excelente, assim, de um crescimento muito grande, em que eu me permiti entender quem era a Carolina, quem a Carolina queria ser. E eu tive o apoio da mentoria, que eu acho que isso eu não tenho nem palavras para agradecer, porque foi todo o meu suporte, não só emocional, mas tudo que eu cresci, com certeza teve um dedinho da mentoria ali me empurrando. Foi um ambiente que sempre me impulsionou muito, sempre me trouxe essa oportunidade de ferramentas de soft skills, que eu acho que é uma pena que a gente não tenha isso na faculdade, né? Porque eu acho que a gente levaria de uma maneira tão mais leve se a gente pudesse, pelo menos, conversar sobre isso, né? Ter um espaço para aprender um pouco mais. Mas eu sou eternamente grata à mentoria. Acho que ter passado foi quase ali uma sorte, digamos assim, de poder ter essa premiação no final de um crescimento tão grande, que acho que foi o maior ganho que eu tive, com certeza foi o meu crescimento. Em um ano, eu mudei completamente a minha personalidade, assim, eu sempre fui uma pessoa muito irritada, muito brava, muito teimosa, assim, em alguns Aí, amor, você devia aspectos. fazer mentoria também. Piadista. Compra com o meu cupom, amiga. Vou te meu procurar. link. Só se eu entrar no seu grupo. Tá ótimo. E eu acho que entender, assim, ter um espaço onde é valorizado, é incentivado, que a gente olhe um pouquinho para nós mesmos, né? Ser protagonista da nossa jornada. Acho que isso para mim foi fundamental, assim, entender e viver esse processo dessa forma. Porque às vezes a gente acha que entende, mas a gente não vive, né, o que a gente pensa. E foi muito, muito engrandecedor, assim, não tenho palavras para agradecer. Se hoje eu sou quem eu sou, a mentoria teve um papel muito grande nisso. Cara, é muito massa ouvir isso, porque desde quando a gente pensou na concepção do programa até o dia de hoje, a gente sempre teve a preocupação, obviamente, com o resultado, ó, de aprovar o maior número de alunos, de ajudá-los a conseguirem ter o objetivo deles cumprido. Mas a gente sempre teve também a cabeça de, ok, a gente vai passar um ano junto com essas pessoas, a gente vai ter muito contato, a gente vai estar muito próximo. O que mais a gente pode deixar de herança além da aprovação? Porque, legal, pô, a gente vai conseguir conquistar um objetivo muito importante juntos. Mas a vida dessa pessoa, ela vai continuar depois da mentoria. Ela vai continuar na residência, ela vai continuar no consultório, ela vai continuar… Enfim, todos os caminhos que cada um escolhe trilhar. E a gente tinha muito essa preocupação de deixar essas heranças positivas, de autoconhecimento, de você, mesmo diante de desafios, você preservar a sua capacidade ali de manter sua saúde mental, de você tornar um ano que, pô, parece super desafiador num ano mais leve. Eu acho que essas capacidades, elas transbordam a aprovação, sabe? De você conseguir levar isso para sua vida, de aplicar isso nos seus relacionamentos, no seu contato com a medicina, com seus pacientes. Então eu fico muito feliz de ouvir isso, porque é justamente esse o grande objetivo que a gente tem. Eu acho que é a herança mais legal que a gente deixa, que vai até além da aprovação, sabe? Então, pô, fico super feliz de… Eu tenho certeza que esse é um grande objetivo da mentoria, é algo que eu tento passar hoje para os alunos, né, sendo monitora. E eu acho que uma das coisas mais brilhantes da mentoria é a capacidade de fornecer para os nossos alunos a habilidade de ser o protagonista. Porque hoje em dia a gente vê, assim, muitas soluções rápidas, muitas facilidades, muito acesso a milagres, né? Coisas mais rápidas. A gente não vê a oportunidade de tornar o protagonista aquela pessoa, porque cada pessoa tem a sua individualidade. Cada aluno que a gente tem hoje na mentoria, cada um dos meus 160 alunos no meu grupo, são pessoas individuais, são pessoas diferentes. Eu não posso querer dizer uma coisa para todos eles, que eles sigam. Olha, se vocês seguirem isso aqui, com certeza vocês vão ser aprovados. Não dá pra cagar regra, né? Exato. Sendo bem muito direto ao ponto. E nem é vantajoso isso. Eu quero olhar pro meu aluno e dizer, olha, tu é uma pessoa especial e eu vou te dar as ferramentas, eu vou te mostrar como foi para mim, como foi pro Bernardo, como foi para todos nós monitores, como nós fizemos para nos tornarmos os protagonistas da nossa jornada. Não tem nada mais bonito do que isso. E eu gosto sempre de ilustrar, eu sou uma pessoa que faço muitas analogias nas minhas aulas. E eu gosto sempre de ilustrar o meu processo como uma maratona. Então, assim, eu não sou corredora, não sou maratonista, mas eu sempre digo que é uma maratona, né? São ali 42 quilômetros que a gente vai percorrendo junto com o aluno. E eu sou aquele treinador que tá lá,
batendo palma, sabe? Durante todo o percurso, mas eu não tô correndo junto. Lembrando do cara não beber tô água, de passar o gel, exatamente. de pausar. Lembrando pra pausar, pra acelerar, o momento de acelerar, qual que é o momento de respirar mais fundo. E o aluno entender que ele é o protagonista, né? Que ele tem essa capacidade de tornar o processo em momentos mais simples, em momentos mais complexos. Isso faz toda a diferença. E quando eu vejo que os alunos entendem, quando eu vi que eu entendi, eu vi o quão fácil aquilo se tornou para mim. Claro, é um processo extremamente desafiador, foi um ano muito desafiador, mas depois que eu virei essa chavinha, assim, de tentar puxar para mim a responsabilidade, né, a autorresponsabilidade, as coisas fluíram de uma maneira muito mais tranquila. Muito legal, Carol. E eu acho que durante esse processo também de construção, da preparação, surge muito essa dúvida, principalmente para quem tá fazendo dermato, de, cara, especialização, residência. A gente sabe que hoje isso é um assunto que nem sempre a gente consegue ter acesso a essa informação. Então, eu queria que você compartilhasse um pouco, já que você tá muito mais imersa nesse mundo, das diferenças, das oportunidades que existem dentro de cada uma dessas portas. Essa foi uma dúvida que eu tive no meu ano. Eu só me preparei para residência, né? Assim, eu até não conhecia essa possibilidade de especialização até chegarem as provas. O único serviço no Rio Grande do Sul que tem essa possibilidade de vagas que não são de residência é a Santa Casa, é onde eu faço. Então, acabou que foi ali uma coincidência. Quando eu fui me inscrever na prova da residência, tinha a possibilidade de eu me inscrever na mesma prova, era só inscrições separadas, nessa outra possibilidade de vaga. Ah, era exatamente a mesma prova. Exatamente a mesma prova ali na Santa Casa de Porto Alegre. E você concorria para 2 processos. E aí tu poderia te inscrever. O valor era R$700 e poucos, tu inscrevia ou só para residência ou para as duas. Se inscrevesse para as duas, pagava as 2 taxas de matrícula. Uhum. E eu lembro que na época eu desconhecia essa possibilidade, assim, eu sabia que existiam vagas de especialização, sabia que existia vagas de pós-graduação, mas eu não sabia exatamente como funcionava. E aí eu fui lá e pensei assim, bom, a quem eu vou recorrer, né? E eu recorri à primeira dermatologista que eu consultei, a minha amiga lá, que foi quem virou a minha chave para dermato. E ela fez a formação dela no Rio de Janeiro, numa vaga de estágio também. Então ali eu troquei uma experiência com ela. E ela me disse assim, Carol, na prática, assim, no dia a dia, ali na vivência das nossas formações, não muda nada, tá? No currículo da Santa Casa, a residência e o curso são exatamente iguais. Então a gente roda nos mesmos ambulatórios, a gente passa o mesmo tempo na clínica, a gente faz tudo exatamente igual. Alguns professores até brincam, gente, não me falem se vocês são residentes ou cursistas, porque eu não sei, não quero saber. Assim, essa informação eu deleto da minha capacidade de memorização. A gente é tratado da mesma forma. Qual é a diferença para mim? A gente não recebe a bolsa do MEC, né? Então não é uma vaga de residência credenciada, a gente não recebe a bolsa. E na Santa Casa a gente paga um valor mensal. Então a gente tem a mensalidade. O valor, ele mudou a cada ano, eu pago R$2.500 por mês. Então, um valor um pouco menor do que a bolsa de residência, né? Mas o que eu penso? A dermatologia é uma área que precisa de muito investimento. A gente está sempre com acesso a tecnologias, a gente tem bloco cirúrgico, a gente tem várias outras ferramentas que um hospital de atendimento básico não tem acesso. Então, para um serviço de dermatologia ser excelente, ele precisa de aparelhos caros, de manutenção, de experts, né? Então tem um investimento alto por trás, né? É um serviço terciário extremamente especializado. Então eu pensei assim, bom, eu posso tentar mais um ano e passar na residência, ou eu posso investir na minha formação, que eu tenho certeza que vai ser excelente. A Santa Casa é o serviço de referência do Rio Grande do Sul, é o melhor serviço do sul do país. Então eu conversei com a minha família e disse, olha, eu tenho essa oportunidade, o que vocês acham, né? Vamos tentar entender. A minha mãe entrou em contato com uma amiga que trabalha na Santa Casa e disse, olha, Vera, não tem diferença nenhuma, né, em termos de currículo, em termos de vivência, é exatamente a mesma formação. E eu aceitei, então, participar, né, desse desafio que seria a prova de especialização, mas em momento algum eu me inscrevi para outras provas de especialização. Uhum. Mas, falando pro pessoal, existe essa possibilidade. Alguns lugares, principalmente Rio e São Paulo, a gente tem vagas de especialização que são credenciadas pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, então elas não recebem bolsa de residência. Em alguns lugares são pagos, outros não, só não recebe bolsa, não paga nenhum valor. O que tem de diferença prática, assim, que eu acho que é importante a gente salientar, é em relação ao registro de qualificação de especialista, né, que é o RQE. Quando a gente faz residência, a gente faz ali na dermatologia os 3 anos e ao final do término da residência já tem o RQE. Uhum. Quem faz especialização não tem o RQE de largada. Tem a possibilidade de prestar prova no mesmo ano, então pode prestar prova de título logo que termina.
E, sendo aprovado na prova de título, tem o RQE da mesma forma que o residente. Então é essa diferença, assim, que para alguns é um pouco assustadora, porque a prova de título de dermatologia, ela é bem desafiadora, ela é bem difícil. Tem um alto índice de reprovação para quem faz pós-graduação em serviços não credenciados. Então, eles até lançam as estatísticas todos os anos para a gente acompanhar. E o maior número de reprovados são pessoas que não fizeram a sua formação num serviço credenciado. E aí essas pessoas, sim, têm que esperar, se não me engano, são 6 anos para poder prestar a prova. Então, quem faz especialização, pós-graduação num serviço que não é credenciado pela SBD, precisa esperar um tempo, comprovar que trabalhou na área para poder prestar a prova. Não é logo imediato, que nem as especializações credenciadas. Nossa, respondeu, acho que todas as dúvidas. Todas as dúvidas. Aqui. Tudo que alguém pode ter de Tem dúvida. um outro ponto que eu lembrei aqui. No seu caso, a sua prova foi exatamente igual. Mas eu sei que alguns serviços de especialização, eles cobram uma prova diferente do Exato. modelo de residência, né? A grande parte das provas de especialização, elas cobram conteúdos de dermato e de clínica médica. Então, alguns também têm análise curricular, alguns têm até prova em inglês, né, para traduzir algum artigo, alguma coisa assim. Mas a grande maioria das provas é um conteúdo específico de dermato e de clínica médica. Existem até cursos preparatórios. Dentro da mentoria, a gente tem essa possibilidade de direcionar o aluno também, que vai fazer prova de A gente especialização. teve algumas alunas que A gente fizeram. já teve algumas alunas que fizeram. E eu acho assim, para quem quer dermato, é importante a gente procurar o serviço de excelência, né? Então, assim, eu não procurei fazer prova de especialização ou residência. Eu procurei a minha formação. Eu queria Perfeito. fazer a minha formação num lugar de excelência. Independente do meio, se… Independente de como eu ia chegar, né, na Santa Casa. Inclusive, eu gosto de contar também, eu trabalhava na frente da Santa Casa. Olha. Quando eu me formei, eu que legal. trabalhava ali todos os dias, o Guilherme sabe. Eu passava ali na frente e dizia, eu vou fazer a minha formação em dermatologia aqui na Santa Casa. Todos os dias que eu passava ali na frente, eu dizia, eu vou me formar em dermatologista na Santa Casa. E foi muito bom, assim, quando eu passei, foi uma grande realização, porque eu realmente queria muito ficar ali. E essa oportunidade de ter a vaga de especialização para mim foi muito boa, porque eu acho que minha formação vai ser muito melhor do que se eu tivesse fazer residência em outro lugar, que eu teria que abrir mão de outras coisas que eu não estava disposta naquele momento. Então eu fiz um acordo comigo, né? Eu me disponibilizei a prestar prova só no Rio Grande do Sul. Eu sabia que ia ser mais difícil, né? Mas em contrapartida aceitei prestar uma prova que não era de residência, mas que era de uma formação tão boa quanto. Pô, muito bom, Carol. E é legal a gente desmistificar essa questão, né? Porque muitas vezes as pessoas não têm acesso a esse conhecimento e começam a fazer pré-julgamentos de mas eu só quero residência, mas eu só quero se for em tal lugar, mas eu só quero se for assim. E ok, quanto mais você restringe o seu leque de opções, mais difícil vai ser você Exato. conseguir atingir esse objetivo. Então eu acho que, principalmente, e eu acho que dermatologia ela tem esse campo de área de especialização em pós-graduação, ele está muito à frente de várias outras que não tem tanto esse track record como a dermatologia, sabe? Exato. Eu ouço falar muito bem de vários serviços de especialização que às vezes são até mais concorridos, mais procurados do que alguns serviços de residência que não têm toda essa reputação, assim. Então acho que vale muito para quem está prestando dermatologia considerar esses caminhos e também outras especialidades que fazem sentido. Porque uma coisa se a carga horária é igual, se o serviço é igual, se o acesso aos pacientes é igual, cara, sua formação é aquilo que o hospital vai fornecer. O interesse é a nossa formação, Exato. né? Não é lá num currículo colocar que foi residente ou foi… Isso não faz diferença nenhuma na prática. Exatamente, mesmo porque ninguém vai sentar na tua frente e falar, não, peraí, espera aí. abre o lápis aí, deixa eu ver. Fez residência ou fez especialização? Exato. Então, acho que é legal a gente justificar isso, porque é um caminho, é uma oportunidade. Eu acho que se a prova é clínica e dermato, é uma outra preparação. Se a pessoa tem essa ideia, ela vai ter que ter uma formação ali de dermato um pouco mais completa do que aquele que está só se preparando para uma prova de residência tradicional, que cai o básico de dermato. Mas eu colocaria, sim, como uma possibilidade, uma boa possibilidade, inclusive, dentro do escopo ali de opções, considerar o serviço de especialização também. E aí, Carol, conta pra gente, como é que foi o dia que você viu ali seu nome na lista dos aprovados? Foi muito, muito assustador, porque a lista, inicialmente, saiu uma lista errada. Nossa! Onde eu tava bem longe, assim. Eu tava, acho que umas 4 colocações abaixo da minha colocação. E eu fiquei muito chateada. Eu falei pro Guilherme, olha, não vai dar, realmente. Primeiro, na verdade, saiu a aprovação da residência e eu não passei. Eu achei que não ia dar. Eu fui bem na prova, mas tirei 82% da prova. E caramba! O corte pra residência alto. foi 84, 85, se eu não me engano. E
E aí eu disse pro Guilherme, bom, não vai dar, né? A residência já não deu. E aí eu esperei longos 2 meses pra sair a especialização. Saiu em janeiro e a prova tinha sido em novembro. E eu fiquei com aquele sentimento assim, eu não sei o que eu faço, eu não sei se eu vivo a vida que tá acontecendo, ou não sei se eu fico esperando acontecer algum milagre pra eu ser aprovada. Mas aí, quando finalmente saiu a lista errada. Meu Deus. E foi engraçado porque assim, eu já tinha eu tava com uma expectativa assim de que ia dar certo, sabe? E aí quando saiu aquela lista, eu pensei, gente, agora… Acabou. Só se alguém interceder aqui, uma voz divina pra me dar essa vaga, né? Não vai acontecer, não deu. E aí eu comecei já a me desesperar, porque eu não tinha um plano B, assim. Eu fui totalmente no meu plano A e negligenciei total um segundo ano de preparação. E aí o Guilherme dizia, calma que vai dar certo, calma, vai dar tudo certo, vai dar certo, vai… Eu falava, mas como que vai dar certo? Se saiu Não aqui, faz eu não sentido tô dar aqui, certo. o meu nome não tá ali. E não, calma que vai dar certo. E aí, logo em seguida, acho que 1 ou 2 dias depois, saiu a lista verdadeira. E aí eu passei de primeira chamada, passei em 4º lugar. Foi muito bom, assim. Mas confesso que toda essa expectativa, Nossa, assim, vai, não vai, vai, não vai. Eu já tava Teste quase de enlouquecendo, coronária, né? Eu já tava meio nervosa só no dia da prova. Imagina ficar 2 meses. Mas foi a concretização eu acho que, de um processo, assim, sabe? Foi finalizar um ciclo que foi muito especial pra mim. E começar outro ciclo tão desafiador quanto. Mas foi importante pra eu ter, assim, a certeza de que algumas coisas realmente faziam sentido pra mim, sabe? Acho que quando a gente começa um processo grande, quando a gente começa um desafio grande, a gente sempre fica naquela incerteza, né? Vai dar certo, não vai dar certo? É realmente isso? Será que eu sou capaz? Será que eu consigo? E quando a gente vê que todo aquele processo, todo aquele sacrifício, todos aqueles finais de semana de estudo, todos aqueles nãos que a gente disse, É muito bom, eles realmente se concretizaram para aquilo que a gente queria, né? Então, às vezes, a gente bola grandes planos e tem grandes expectativas e as coisas acontecem de uma maneira um pouco melhor do que a gente esperava. Então, eu acho que as coisas, no fim, corresponderam à minha expectativa geral, mas foram muito mais engrandecedoras. Acho que foi um desafio grande para mim, assim, não ter sido aprovada na residência, mas ter sido aprovada na especialização. Teve um significado grande para mim também, porque me trouxe um outro desafio, né? Me trouxe a possibilidade de continuar me desafiando. Eu sei que daqui a 1 ano e meio eu tenho uma nova prova para me desafiar. Eu tenho certeza que vai ser um novo desafio que eu vou conseguir concluí-lo. Mas fico com a sensação de que eu cumpri o meu dever, assim, de que eu fui bem sucedida na minha missão. E é isso. E hoje você tá chegando mais ou menos na metade dessa jornada aí de 36 meses. O que você avalia de positivo dentro do seu serviço? Conta um pouco mais de como é que é a rotina de dermato na Santa Casa. A Santa Casa é um serviço muito grande, com todas as subespecialidades dermatológicas. Então, a gente tem cirurgia dermatológica, a gente tem ambulatório de cabelos, tem ambulatório de unhas, tem doenças raras, tem um ambulatório de imunobiológicos. Então, a gente tem tudo. Tudo de dermatologia tem dentro da Santa Casa. A gente tem um acesso muito grande a pacientes. Os nossos ambulatórios de manhã, que são exclusivamente SUS, a gente atende em torno de 100 pacientes. Caramba. Em 4 a 5 salas. Então, são 20, 25 pacientes por sala, todas as manhãs. A gente tem um volume muito grande de pacientes, a gente aprende muito. A gente tem uma gama muito variada de profissionais dentro do serviço. E tem uma das coisas que eu acho mais interessante dentro da Dermato, que é a possibilidade de atender SUS e convênio. Então, a gente acompanha os chefes no convênio também. A Santa Casa tem espaço para convênio, tem acesso para atendimento particular também. Então, a gente consegue ver, porque assim, em todas as especialidades, a realidade do SUS é diferente dos convênios. Mas na dermatologia, a gente tem praticamente um mundo, né? O nosso ambulatório, ele é como se fosse um U, assim. Eu brinco que da metade para cá é uma vida, uma realidade completamente diferente da outra metade, que é a parte dos convênios. A gente tem acesso a queixas diferentes, a gente tem acesso a pessoas completamente diferentes nas suas rotinas, nas suas demandas e nas possibilidades terapêuticas, obviamente, né? Então, eu gosto muito dessa possibilidade de ter uma visão dupla, assim, né? Conhecer os dois mundos. A gente consegue ver como que vai ser a nossa rotina, porque nem todo mundo vai, por exemplo, trabalhar em convênio. Alguns vão ficar só no SUS, ou outros não, vão ficar só em convênio. Então, a gente tem essa possibilidade de vivenciar isso durante a formação. Eu acho importante, assim. E eu gosto muito de cirurgia, né? Continuo gostando de cirurgia dermatológica. É isso que eu ia falar, que querendo ou não, você acabou encontrando um caminho que você consegue ter uma atividade cirúrgica, só que mantendo aquilo que é importante para sua qualidade de vida, né? Exatamente. E aí dá pra, quando a gente pensar, nossa, cirurgia você tem que abrir mão da sua vida. Não precisa ser só assim.
Sim, e hoje em dia a cirurgia dermatológica, ela tá avançando muito, né? A gente tem o laboratório de cirurgia micrográfica de Mohs, que é uma técnica ultra avançada de tratamento de câncer de pele. A gente tem lá no nosso serviço. É o único serviço de residência especialização que tem o Mohs no Rio Grande do Sul. Então, pra mim, é incrível, porque eu gosto muito dessa parte de cirurgia dermatológica. E acho que a Santa Casa é um serviço completo, assim. A gente tem… Não, eu brinco, não há o que não haja, assim. A gente tem de tudo na Santa Casa. Todos os pacientes possíveis, eles aparecem. E fora o volume, eu gosto de aprender com volume. Alguns dos residentes queixam, assim, que é muito paciente. Realmente é muito paciente. Mas a gente aprende muito, porque a gente tem 100 pacientes todas as manhãs. Então a gente consegue se dedicar a aprender muito também em volume. Acho que é importante, assim, ter bastante paciente. E, Carol, você sabe que eu sou mega admirador da sua disciplina, da sua força de vontade. E é muito legal ver, você já tá com a gente desde como aluna, monitora, agora 2º ano já nesse papel. Você vai vendo a pessoa evoluindo, né? Você vai ver a pessoa, tipo, cada vez com a cabeça mais sharp ali, mais afiada, o pensamento. A Carol de hoje, o que ela falaria pra Carol que estaria começando a preparação de residência de 2, 3 anos atrás? Eu acho que, assim, ia falar uma coisa diferente, mas vou falar uma coisa que tem tudo a ver com essa minha vinda a São Paulo. Tudo não terás. Eu acho assim, a gente entra com uma expectativa de fazer tudo, de fazer academia todos os dias, e eu quero fazer crossfit, eu quero fazer musculação, e eu quero correr, e eu quero ser uma boa residente, mas ao mesmo tempo eu quero ser uma boa monitora, e eu quero participar de todos os eventos da mentoria, mas ao mesmo tempo eu quero estar com a minha família. Não dá pra gente ter tudo. E eu sempre fui uma pessoa, assim, a minha terapeuta dá risada, assim, comigo, mas eu critico a mim mesma, assim, como que eu quero dar conta de tudo, se eu quero dar conta de tudo com perfeição? Não quero fazer as coisas mal feito. Quero fazer tudo muito bem feito. Mas eu não consigo, né? Acho que ninguém consegue. Ninguém. E essa viagem foi engraçada, porque eu marquei várias coisas pra fazer no intervalo de 48 horas. E ontem não consegui fazer algumas das coisas que eu queria. E aí eu ainda brinquei com o Guilherme na janta. Tudo não terás é a frase que resume essa minha viagem. E eu acho que é a frase que resume os meus últimos anos. Porque eu sempre fui uma pessoa multitask, assim. Só que parando pra analisar, eu era uma pessoa que fazia muitas coisas não tão bem feitas, assim. Então eu tinha o meu dia lotado de atividades. E eu não fazia nada com excelência. Mas estava sempre ocupada. Tava sempre ocupada, mas não tinha aquela certeza de que eu tava fazendo alguma coisa bem feita, assim. Então eu era totalmente improdutiva. Eu não era uma pessoa produtiva. Eu era uma pessoa ocupada, uma pessoa atarefada. E, obviamente, é um desafio. Eu ainda não sou uma pessoa muito produtiva, sou uma pessoa muito atarefada ainda. Mas eu comecei a filtrar, assim. Então, esse ano, principalmente, foi o meu ano do não. Eu tô tentando trabalhar o não. Acho que é muito importante quando a gente começa, né, a valorizar. Se valorizar, eu disse, olha, isso não tá nos meus planos esse ano. Talvez um projeto pro ano que vem. Mas comecei a fechar algumas portas, porque a Carolina de 2, 3 anos atrás diria sim para todas as oportunidades que apareceram. E aparecem cada vez mais oportunidades, né? E se a gente não começa a filtrar aquilo que não faz tanto sentido assim, a gente começa a entrar num ciclo de autocobrança e expectativas que não vão ser correspondidas nunca, né? Não tem como. O dia de todo mundo aqui tem 24 horas e acredito que a gente tem que ser fiel aos nossos princípios. Então eu tenho coisas inegociáveis para mim hoje, como por exemplo o treino. Eu amo treinar às 6 horas da manhã. E esses dias eu tava falando com a minha terapeuta assim, eu tô chateada que eu não tô conseguindo estudar todo dia de manhã. Ela falou, tá, mas peraí, tu acorda às 5 da manhã, treina às 6. Qual é o horário de manhã que tu vai estudar? Porque assim, depois tu tem a residência, não tem mais manhã nesse período das 5 da manhã ao meio-dia, é só isso que tem, assim. Realmente, né, não tem outra possibilidade de estudar de manhã, talvez encaixar um outro horário de estudo. Mas acho que é isso, assim, ter consciência de que a gente não consegue fazer tudo. E não é também saudável a gente querer fazer tudo. A gente tem que fazer as coisas que estão ali dentro dos nossos princípios, dos nossos valores. E coisas sempre a médio e longo prazo, assim. Eu sempre fui muito imediatista. Eu acho que isso me gerava uma certa ansiedade. Assim, eu queria resultado pra ontem, sabe? Então, assim, eu também sou assim. Na Inclusive, academia, falei disso na quero terapia. resultado pra ontem, sabe? Tipo assim, não, gente, é uma construção. A gente tá construindo. Nós todos aqui somos adultos jovens, né? A gente tem uma longa vida pela frente. Se a gente não construir, se a gente não plantar coisas pra colher daqui a 20, 30 anos, vai chegar lá e a gente vai se decepcionar um pouco com o nosso processo, né? Então, acho que pensar a médio e longo prazo e ter expectativas reais, assim, saber o que a gente vai se dispor a fazer no tempo certo e não se cobrar tanto.
Você Lá em falou- casa, Vai lá. desculpa. Lá Vai. em casa a gente fala muito uma frase disso de oportunidades, disso que você falou. E cuidado com as oportunidades que na verdade são distrações. Exato. Então tem muita coisa. Se você não souber exatamente o seu jogo de longo prazo, o que vai te trazer o resultado que você quer no longo prazo, você vai às vezes focar muito no resultado de curto prazo, nas oportunidades de curto prazo. E quando você chega, você vê que, na verdade, aquilo te serviu para te distrair e não te Exatamente. deixar fazer com excelência aquilo que realmente era importante. E o que você falou do resultado imediato, cara, eu falei disso com a Gabi na quarta-feira, falei disso na minha terapia quarta-feira, que é uma dificuldade quando você tem esse perfil ali de querer as coisas pra ontem, de ser muito exigente e tudo mais. Eu também me identifico. E aí na própria terapia, às vezes é engraçado, né? O modelo de terapia que eu faço, você vai falando, aí você vai se ouvindo, aí você vai pegando as respostas, aí você vai brigando com você por ter falado besteira. Exatamente. Aí, É uma e autocrítica. o cara lá te olhando ali. É. E fico balançando assim a cabeça. Brincadeira, o Luizão é incrível. E um ponto relevante que eu fiquei pensando é que tudo que vale a pena na vida demora tempo pra ser construído, assim. Óbvio que tem coisas importantes que a gente consegue conquistar no dia, mas sei lá, uma aprovação na residência, a construção de carreira, tudo isso é coisa de longo prazo. Você não vai amanhã, pronto, resolvido esse problema. E aí, pra quem tem essa necessidade do resultado imediato, é muito mais você fatorar esse resultado final. Então, imagina o seguinte, você quer ser aprovado na residência. Esse é uma métrica ali, é um indicador. Só que antes de você ser aprovado na residência, vão ter vários indicadores ali no caminho que vão te mostrar se você está em linha para atingir aquele objetivo. E para quem tem essa necessidade de começar a ver um resultado, de começar a tangibilizar, palpar ali, esses resultados atuais, que ainda não são o resultado final, são apenas indicadores de desempenho, eles vão te satisfazendo, eles vão te motivando, porque você vai vendo que, olha, pô, eu evoluí Tô isso, no caminho eu consegui certo. fazer isso, eu consegui concluir esse objetivo, isso aqui tá alinhado com esse objetivo final e, pô, eu tô melhorando. Então, quando você começa a pegar esse indicador tardio, que é o sucesso do objetivo que você colocou, passa a refletir sobre quais indicadores precoces você pode atuar no dia de hoje, sabe? Porque aí você freia essa necessidade sua de querer o resultado para ontem, você satisfaz essa necessidade e, ao mesmo tempo, você tá alinhado com o seu objetivo de longo prazo. Então, foi essa reflexão que eu tive na minha terapia. Foi ótimo. E eu acho que às vezes a gente fica tão focado ali no nosso objetivo final que o processo, a gente acaba Perfeito. colocando em jogo tudo aquilo que pra gente faz sentido. Então, assim, bom, quero muito ser aprovado na residência. Então, eu vou parar de ir na academia, eu vou parar de ver os meus amigos, eu não vou mais ver minha família, eu vou apagar todas as minhas contas de rede social e vou focar ali no meu objetivo de ser aprovada na residência. E a gente coloca em jogo, a gente coloca todas aquelas nossas virtudes, aqueles nossos princípios, a gente coloca fora, a gente sacrifica aquilo pelo resultado e não pelo processo. E justamente isso eu acho que foi uma das coisas que me fez ter um processo um pouco menos sofrido, porque eu acredito que nenhum processo é encantador, brilhante, só traz coisas maravilhosas, foi entender que a construção do meu processo teria impacto direto no meu resultado. Então, nada adianta uma aprovação na residência, isso eu falo de verdade, assim, não adianta uma aprovação na residência se a gente coloca em jogo a nossa saúde mental. A gente não vai conseguir ser um bom residente, a gente não vai se formar uma boa pessoa, a gente não vai ser um bom médico sem saúde mental. Então, assim, a minha terapia era a minha hora sagrada da semana. O meu treino todos os dias, foi o ano que eu mais treinei, ainda falei pra Pri ontem. Foi o ano que eu mais treinei na minha vida. Eu chegava a treinar 3 vezes no mesmo dia, porque aquilo fazia parte do meu bem-estar. Eu precisava daquilo. Era uma maneira de eu desestressar, era uma maneira de eu me organizar mentalmente. E eu tava muito focada no meu objetivo. E de forma alguma, né, isso era me distrair. Eram coisas que faziam parte do meu processo. Então, todo mês, eu e o Guilherme, a gente alugava um Airbnb longe de Porto Alegre. E a gente passava um final de semana totalmente desligado das redes sociais. Eu não levava nada de estudo. E eu fiz isso de julho até novembro e eu fui aprovada. Eu tirava um final de semana sem fazer nada e eu passei. Então, assim, a gente tem que focar no processo, sabendo qual é o nosso objetivo, sabendo qual é o resultado final. Não focar no objetivo final e dane-se o processo, eu vou fazer o que tiver que ser feito. Não é assim que a gente sustenta, né, um processo difícil. Cara, muitas mensagens importantes. Muitas. Queria que você, caminhando para a reta final, compartilhasse um pouco dos planos futuros agora para Carol. Já que você já falou com a Carol do passado, vamos falar com a Carol do futuro. Olha,
Acho que cada dia muda um pouco, assim. Eu tenho passado por alguns altos e baixos dentro da própria especialidade. Eu acho que a dermato é muito versátil. Isso me encanta, assim. Ainda ontem tava falando com a minha mãe que eu queria fazer uma pós-graduação em outra coisa diferente, assim, pra complementar a minha formação. Ela disse, Carolina, vai viver. Vai viver, porque a gente vai aprendendo durante o processo e as coisas vão se encaixando. Os meus planos, eu acho que é continuar nesse meu processo em busca de quem eu quero ser, assim. Então, eu quero terminar minha formação, eu quero me casar daqui a pouco. Olha, quem tá ouvindo Eu não tá vendo a olhadinha que ela deu aqui pro Olhadinha Gui. de lado. A mensagem foi Eu passada. acho que eu quero, né, construir minha família, estar perto da minha família é algo que eu valorizo muito. Então, eu não quero que os meus planos futuros sejam distantes dos planos do presente. Então, assim, tudo que eu tô construindo hoje é alguma coisa a médio e longo prazo. Nada se dissocia com a pessoa que eu quero ser. Então, o que eu faço hoje tá totalmente ligado com quem eu quero ser daqui a 5, 10 anos, enfim. Mas não é algo que eu esteja, sabe, olhando assim no papel. São coisas que fazem parte dos meus princípios que eu acho que eu tô vivendo bem. Eu gosto muito de estar dentro do ambiente da mentoria. Eu acho que sempre a gente tem muito a crescer. Então, os meus planos dentro da linha da medicina são sempre crescer e estar junto de quem cresce. Acho que nos engrandece muito. E eu acho que é isso, assim. Eu acho que eu sou uma pessoa com poucos objetivos marcados hoje, porque eu sei que isso, às vezes, me tira um pouco do processo, assim. Então, meu plano hoje é viver o meu processo. Muito bom. Muito bem. Brilhou na resposta. Arrasou. E, Carol, a gente tem uma tradição sempre na reta final de episódio de pedir pro nosso convidado ou pra nossa convidada indicar um livro que fez sentido na vida dela. Então, eu ia indicar um livro, que é o livro do Nuno Cobra, que a Kelly já indicou, então eu vou fazer uma indicação um pouquinho diferente, que é o Diário Estoico. É um livro que eu leio todas as manhãs e eu acho que, assim, foi um ganho da mentoria também, o estoicismo. A gente, às vezes, se distancia um pouco de pensamentos, né? A gente tá tão ali no rápido, naquela coisa imediata, que a gente se distancia do parar e pensar e refletir um pouquinho, né, sobre tudo que a gente vive, tudo que a gente pensa. Então, todas as manhãs eu tenho ali uns 10 minutinhos que eu leio o Diário Estoico. É um livro muito bom, que às vezes é quase um soco na boca do estômago, assim, de já começar o dia com uma reflexão. E acho que é uma leitura rápida, né? Todos os dias um pouquinho. Acho que fala bastante também dessa questão do processo, né? Não é um livro que a gente senta e lê, a gente vai lendo aos pouquinhos e vai internalizando essas mensagens do estoicismo, que é algo que eu gosto muito. Eu acho que faz todo sentido, né? Dentro da nossa conversa. Tem uma frase do estoicismo acho que é do Sêneca, inclusive. Ele fala, a gente sofre muito mais na nossa imaginação do que na realidade. Sim. E acho que tem tudo a ver com todos esses desafios que a gente vai vivendo ali, né? Se a gente, às vezes, olha o problema muito de perto, ele fica muito grande. Então, sempre lembrar de colocar as coisas em perspectiva. Exato. E eu gosto de começar o dia com ele, assim, porque eu acho que facilita o cérebro a, sabe, pensar durante o dia de uma forma mais clara. E por várias vezes já peguei reflexões que eu disse, gente, escreveram esse livro pra mim, né? Não é possível, eles estão olhando aqui minha vida. Incrível, mas fica Carol. a dica aí. E a gente também tem uma outra tradição, que é você indicar um convidado, uma convidada pra gente chamar pro DesconstruCast. Gente, nessa me pegaram de surpresa. Eu vou indicar a Larissa. Eu vou indicar a Larissa Larissa. mesmo. A gente tem que chamar. Tá aí, né? Larissa tá intimada. Larissa tá intimada. Muito Tem boa. tempo já que ela tá intimada. Acho que desde Sim. a época que Nossa ela passou, pupila, gente. nossa pupila do PNP, nossa aluna maravilhosa. Minha colega, dermato agora. Tá mais do que convidada já por mim, agora eu já tô intimando ela. Boa. Vai ter que trazer amostras. Vai ter que trazer amostras, estou esperando também. Incrível, Carol. Papo muito bom. Muito bom, Carol. Obrigado por compartilhar toda essa prazer. trajetória. Sabe que eu sou fã de carteirinha do que você tá construindo. E onde é que a gente pode te acompanhar nas redes sociais, ver a sua rotina, seus treinos? Então, tô lá no Instagram, Carolina Silveira S. E de vez em quando tô lá no Instagram da mentoria também, aproveitar para criar esse espaço aqui, né? A mentoria é nosso grande programa de acompanhamento para quem quer prestar a prova para residência, é algo que eu me orgulho muito. E os meus alunos também tô torcendo por todos. E acho que é isso. Boa. Muito E bem. você, amor? No Instagram, @DRA_Gabriele_Araújo. E no Twitter também agora, esqueci de falar. Olha só. Vamos diversificar as redes. Isso aí. E no Instagram também, @pediatra de consultório. E no TikTok também, @pediatra de consultório, todos os dias. Legal. O meu é @Bernardo Prete no Instagram, no YouTube também, no TikTok também. @mentoria.residência para você acompanhar um pouco mais da Carol e dos outros monitores que estão sempre trazendo muito conteúdo bom lá.
a gente também tem o nosso canal aqui do podcast, @desconstrucast.podcast. Se você quiser assistir em vídeo, tem no YouTube, no Spotify também. E toda terça-feira, um novo episódio pra vocês. Pessoal, super obrigado pela audiência até aqui. Carol, obrigado de novo. Obrigada, Sempre bom Carolzinha. conversar com você. Obrigado, amor, por companhia aqui de podcast. Obrigada. E é isso. Beijo, gente. Até a próxima. Até a próxima.